Bem-vindos, bem-vindos à nossa live número 194, tráfego para lançamento tutorial supremo. Peraí, 194? Sim, 194. A gente tá 194 semanas dando aulas ao vivo todas as terças-feiras, 3 horas da tarde, entregando tudo aquilo que a gente sabe de graça. 0800, e não tem enrolação, eu garanto pra você que eu entrego tudo que eu sei de graça pra você se tornar um gestor de tráfego, alguém que cuida dos anúncios online da sua própria empresa ou da empresa de outras pessoas. Tudo que você precisa para se tornar um gestor de tráfego você encontra aqui nas nossas aulas ao vivo. Só que as aulas elas ficam disponíveis só por 7 dias. Pedro, como assim só por 7 dias? Se você entrar aqui no nosso canal do YouTube, Pedro Sobral, eu ia falar pedrosobral.com.br, mas o canal do YouTube não é pedrosobral.com.br. Se você entrar aqui no nosso canal do YouTube, você vai ver que tem algumas aulas disponíveis, mas as aulas, a maioria delas, ficou disponível no canal só por 7 dias. Depois de 7 dias, a gente tira as aulas do ar. Algumas aulas estão sempre disponíveis. Essas aulas que estão sempre disponíveis não estão disponíveis à toa. Eu deixo elas aqui liberadas, porque eu acredito que elas são as aulas essenciais para você que quer começar no universo dos anúncios online, tá? Mas para você assistir às aulas aqui de todas as semanas, você tem que estar aqui terça-feira. Ou você pode fazer parte da Comunidade Sobral de Tráfego, que é a nossa comunidade fechada, onde a gente tem aqui mais de 8 cursos, gravação de todas as aulas. É uma plataforma completa para quem quer virar um gestor de tráfego. Quer dizer que você precisa, sem dúvida nenhuma, da plataforma para você virar um gestor de tráfego? Não, você consegue aprender tudo de graça aqui nas aulas de terça-feira. A diferença é que aqui, se você estiver na plataforma, você vai chegar lá um pouco mais rápido, mas eu não quero que você pense de maneira nenhuma que eu só quero te vender, porque o que eu quero mesmo é que você ganhe dinheiro. Eu quero que você tenha resultado com os anúncios online, porque se você tiver resultado com os anúncios online, mesmo sem comprar nada meu, quando você tiver o dinheiro no bolso, eu tenho certeza que quando você quiser se profissionalizar, o primeiro curso que você vai querer comprar é o meu, tá? E aí, para você não perder nenhuma das nossas aulas ao vivo, na descrição desse vídeo tem 2 links muito importantes. O primeiro link é o link para você se cadastrar nas aulas semanais. Então tem um link para você ser avisado por e-mail das nossas aulas. E tem o segundo link, que é o link para você entrar no nosso canal oficial do Telegram, que é tipo um WhatsApp, só que melhor. E eu só mando nesse canal do Telegram informações sobre as aulas ao vivo, o tema das aulas, o link para você assistir a aula e não perder nenhum conteúdo, tá? E na aula de hoje a gente vai falar de tráfego para lançamento, o tutorial supremo, tá? E como sempre aqui para fins didáticos, a gente vai dividir essa aula aqui em alguns pontos. Quais pontos? A gente vai dividir essa aula em basicamente 5 grandes temas, tá? 5 grandes pontos, itens. Como que vai ser essa aula? O que é um lançamento? Como que eu aprendi a fazer tráfego para lançamento? Por que você deveria aprender a fazer tráfego para lançamentos e como fazer tráfego para lançamentos, tá? Então, como que vai ser essa aula? Já vamos alinhar a expectativa aqui no começo. Essa não vai ser uma aula técnica, tá? Não vai ser uma aula em que eu vou ficar criando campanhas na sua frente. Ela vai ser uma aula muito mais estratégica. Ela é a melhor aula que você poderia assistir para entrar no mundo do tráfego para lançamentos e é a melhor aula que você poderia assistir se você já faz tráfego para lançamentos, mas quer fazer isso de maneira mais profissional, para ter mais resultado, para gerar mais resultado para os seus clientes, para gerar mais resultado para o seu próprio lançamento, para colocar mais dinheiro no bolso como gestor de tráfego ou então como a pessoa que está na frente do lançamento, tá? Então essa aula ela vai ser bem estratégica, você vai entender sim todas as etapas do lançamento, você vai ver várias boas práticas de tráfego para lançamento que você tem que seguir, mas ela não vai ser uma aula em que a gente vai apertar nos botões. Pedro, você não dá aula então ensinando as pessoas a apertar nos botões? Eu dou uma tonelada de aulas ensinando as pessoas a clicar nos botões, tá? Mas essa não é uma dessas aulas. Então tem aulas aqui que são mais estratégicas, que é muito importante que você tenha essa estratégia, tá? Detalhe, não é uma aula teórica. É uma aula estratégica. Teórica é se eu ficasse falando 1000 teorias sobre lançamento aqui e não tem nenhuma prática. Não, aqui é a teoria 100% alinhada com a prática. E aí isso é a estratégia, né? Estratégia nada mais é do que isso. Quando a gente estuda a teoria, mas pensando já em como que vai ser a nossa execução, montando um plano para a nossa execução. A estratégia, ela é a teoria
transformada num plano prático de execução. Isso que é estratégia, é isso que a gente vai ver hoje, tá? Então, a aula de hoje, então esse ponto número 1 já matamos, entendeu? A aula número 1, como é que vai ser? Vai ser uma aula estratégica. Se você quer uma aula mais operacional, é só você assistir as nossas outras aulas de terça-feira aqui e tem lives no nosso canal que falam sobre a parte mais operacional da coisa, clicar nos botões, etc, etc. E é claro que se você estiver na comunidade Sobral de Tráfego, no nosso curso Subido de Tráfego, tem do 0 ao avançado aqui como é que você domina essas ferramentas. Mas não vamos ficar vendendo o curso aqui porque eu não quero te vender nada agora, que eu quero que você aprenda tráfego para lançamentos, tá? E para você aprender tráfego para lançamento, a gente precisa entender o que é um lançamento, né? Não tem como a gente aprender tráfego para lançamento se você não sabe, não tem ideia do que é um lançamento. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar esses 5 pontos aqui em cima, só para fazer minha organização, tá? Vamos aqui. O que é um lançamento, tá? Um lançamento é uma técnica de vendas. É isso que você precisa entender. É uma técnica de vendas. É uma técnica para você vender para as pessoas. E você pode vender para as pessoas produto físico, você pode vender para as pessoas serviço, você pode vender um infoproduto, tá? E essa é uma técnica muito antiga, muito antiga. Por exemplo, você vai... Tem gente que vai vender, sei lá, um apartamento. Então, uma empresa imobiliária vai vender um apartamento na planta. Eles vão fazer um lançamento da venda daquele apartamento. Ou eu tenho um e-commerce e eu vou lançar uma super coleção de, sei lá, câmeras vintage. Então eu vou lançar uma grande coleção de câmeras vintage e eu posso fazer um lançamento do meu novo produto. Ou então eu vou vender um infoproduto e eu posso fazer um grande evento e nesse evento eu vou reunir muitas pessoas e no final deste evento eu vou vender para as pessoas a comunidade Sobral de Tráfego, por exemplo. Então o lançamento ele nada mais é do que uma técnica de venda. E essa técnica de venda, como a minha esposa Priscila gosta de explicar, ela costuma falar que lançamento é pão. Pedro, como assim lançamento é pão? Cara, tem vários... Você concorda comigo que tem vários tipos de pão? Tem tipo pão francês, tem pão de queijo, tem pão sem glúten, tem pão com glúten, tem pão de farinha integral, tem pão multigrãos, tem baguete, tem o pão italiano, tem vários tipos de pão, tá? Tem vários tipos de pão. Mas no final das contas, tudo é pão. O que muda de um lançamento para o outro? Muda os ingredientes e os ingredientes, a ordem dos ingredientes e as quantidades. Porque existem vários tipos de lançamento, assim como existem vários tipos de pão. Então o que muda de um lançamento para o outro é isso daqui. São os ingredientes, a ordem que você vai colocar esses ingredientes e as quantidades desses ingredientes. Mas no final das contas, todo bom pão tem os mesmos ingredientes. Todo bom pão vai ter um tipo de farinha. Todo bom pão vai ter um tipo de fermentação. Todo bom pão vai ser utilizado água para fazer ele. Tem algumas coisas que estão sempre presentes independente do pão. Ou seja, tem algumas coisas que estão sempre presentes independente do lançamento. Quais são essas coisas que estão sempre presentes independente do lançamento? Independente do método de lançamento que você vai utilizar? Uma dessas coisas é a muita exposição. Pedro, como assim muita exposição? Quando a gente vai fazer um lançamento, vamos pensar, sei lá, no iPhone. Quando a Apple vai lançar o iPhone 14, ela com certeza vai fazer um evento, várias pessoas vão ir nesse evento, eles vão transmitir esse evento no YouTube, vão ter 150 mil pessoas assistindo esse evento. Ou seja, muita exposição, muita gente assistindo aquele evento. Ou o Pedro vai vender a comunidade Sobral de Tráfego. O que ele faz? Ele faz uma grande exposição de pessoas àquele evento. Então eu vou fazer um evento que vai se chamar o Profissão Gestor de Tráfego. Nesse evento vão comparecer mais de 100 mil pessoas. Então é muita exposição num curto período de tempo. A gente junta uma atenção massiva das pessoas. A gente junta muitas pessoas para consumirem alguma coisa, para consumirem um conteúdo, uma explicação sobre um produto. A gente junta todas essas pessoas. E aí, o que tem dentro disso também? A gente tem um processo de persuasão.
O que é o processo de persuasão? Ele é a quebra de objeções e aumento do nível de consciência. Tá? O que é a quebra de objeções? A quebra de objeções é o seguinte, quando eu vou oferecer, por exemplo, no futuro a comunidade Sobral de tráfego para você vai perguntar, será que é para mim? Será que serve para e-commerce, para negócio local? Será que serve para mim que não quero ser gestor de tráfego e quero fazer o tráfego do meu próprio negócio? Será que eu que estou começando agora consigo é para iniciante? E eu que sou avançado? Então eu tenho que quebrar essas suas objeções, os motivos pelos quais você não compraria. E o aumento do nível de consciência, eu te mostro o quanto que aquilo que eu estou te oferecendo vai resolver um grande problema da sua vida. Que a comunidade Sobral de tráfego, ela é a solução para os seus problemas de tráfego pago. Então, um lançamento, ele sempre tem a característica de muita exposição, num curto período de tempo, num processo de persuasão, com uma oferta escassa. O que é oferta escassa? É uma oferta por tempo limitado. E essa oferta por tempo limitado não quer dizer que, no meu caso, por exemplo, você quer comprar a comunidade Sobral agora, você não consegue comprar. Por quê? Porque as inscrições não estão abertas. Então, quando eu abro as inscrições para a comunidade Sobral de tráfego, é durante um período de tempo curto. Ou, sei lá, tem gente que tá vendendo todos os dias, mas aí a pessoa coloca um bônus que é por tempo limitado. Ela cria uma oferta escassa para as pessoas. E no final das contas, o objetivo, ele pode ser dois, né? O objetivo, ele pode ser vendas ou branding. Então isso aqui é o que culmina no final das contas o lançamento, tá? Então por mais que existam, por mais que tem diferentes tipos de lançamento, tem o lançamento passariano, o lançamento semente, o lançamento strike, Godzilla, lançamento possuído, lançamento interno, lançamento meteórico, tem 1000 tipos de lançamentos diferentes. No final das contas, todos eles têm algumas coisas em comum, alguns elementos em comum, que é muita exposição num curto período de tempo, tem um processo de persuasão, uma oferta escassa e a gente sempre tem um objetivo final, que é a gente ter mais vendas ou branding, tá? E como que eu, Pedro Sobral, aprendi a fazer tráfego para lançamentos, tá? E aí, detalhe, assim como o lançamento ele tem ingredientes que sempre se repetem, o tráfego para lançamentos tem ingredientes que sempre se repetem. Então, quando a gente vai fazer tráfego para lançamentos, independente do tipo de lançamento, sempre tem determinados ingredientes que vão se repetir. E você ser um excelente gestor de tráfego é você não ficar apavorado. Cara, se amanhã alguém falar assim, Pedro, você faz o tráfego do lançamento ao contrário, alguém inventou um lançamento e o nome do lançamento é lançamento ao contrário. O cara fala assim, Pedro, você faz o tráfego do lançamento ao contrário? Eu vou dizer assim, cara, eu nunca fiz o tráfego de um lançamento ao contrário, mas eu sei fazer tráfego de qualquer lançamento. Se alguém for lançar um lote de terra e vai fazer um loteamento e vai vender vários lotes de terra, eu sei fazer o tráfego disso, porque eu sei fazer tráfego para lançamento. Por quê? Porque eu entendo os elementos que se repetem. Independente do tipo de lançamento, tem 8 elementos no tráfego pago que sempre vão se repetir, tá? E eu vou te ensinar justamente esses 8 elementos na aula de hoje, tá? Só que como que eu aprendi a fazer isso? De onde que eu tirei isso? Alguém me ensinou? Alguém me deu, sei lá, uma consultoria de tráfego? Como que eu aprendi a fazer tráfego para lançamentos, tá? E aí, lançamentos. Provavelmente a maioria das pessoas que está assistindo aqui agora sabe qual que é a minha história, tá? Mas se você não sabe, não tem problema, eu dou uma resumida aqui para você. Em 2016, ou seja, a gente tá em 2022, pô, faz tempo já. 8 anos atrás, 8 anos, é isso? 8 anos atrás? Não? 6? Não, então foi em 2015, Em 2015, agora sim, em 2015... No finalzinho de 2015, início de 2016, agora sim, final de 2015, início de 2016, eu fui convidado para trabalhar junto com o meu irmão. Meu irmão se chama Mairo Vergara, ele tem um curso de inglês online, e aí a gente conversando sobre... Eu morava numa cidade, ele morava em outra, ele começou a me contar sobre esse universo do marketing digital. Na época não era tão popular a profissão do gestor de tráfego e ele me ofereceu um emprego. Ele me ofereceu um emprego como gestor de tráfego? Não. Ele me ofereceu um trabalho que era
fazer qualquer coisa que ele quisesse que eu fizesse. Basicamente isso. Ele falou assim, cara, você vai ganhar R$2.500 por mês, vale alimentação e plano de saúde da Unimed. Você vai ter as 24 horas do seu dia pra você gastar como você quiser, mas eu tô te contratando pra você fazer todo o trabalho que eu não tenho tempo pra fazer. Então vem, porque o trabalho é infinito. Foi a oferta que ele me fez. Eu fiquei apavorado, tava no meio da faculdade de engenharia, larguei a faculdade de engenharia no meio. Tinha 2 grandes amigos que estudavam junto comigo. Um deles me falou: a engenharia abre muitas portas, mas às vezes você tem que pular pela janela. Foi o Léo que me falou isso. E uma outra grande amiga minha falou que eu tava fazendo a pior cagada da minha vida. E hoje os meus 2 melhores amigos da faculdade trabalham junto comigo. Aqui falou que eu tava fazendo a pior cagada. Hoje é uma das melhores gestoras de tráfego do Brasil. E o Léo também trabalha junto comigo na minha equipe aqui. É um dos melhores gestores do tráfego do Brasil. Eles 2 se formaram e depois começaram a trabalhar com tráfego pago, tá? Mas enfim, topei a oportunidade, fui estudar tudo aquilo que o meu irmão, meu chefe, não queria estudar. E eu comecei a trabalhar com anúncios online, porque ele acreditava que os anúncios online podiam mudar muito o negócio dele, podiam fazer os lançamentos dele bombarem muito, tá? Então, nessa época aí, todo mundo que fazia lançamentos de infoproduto seguia à risca a fórmula de lançamento, que é um método de lançamento. Quem inventou esse método foi um cara chamado Jeff Walker, e a pessoa que detém os direitos no Brasil de ensinar este método é o Érico Rocha. Ele é a única pessoa que pode ensinar esse método no Brasil, que ele ensina a fazer o lançamento semente, o lançamento interno, enfim, todas as técnicas de lançamento da fórmula de lançamento, tá? Então, na época, todo mundo fazia lançamentos de infoproduto, seguia à risca a fórmula de lançamento, e o tráfego era feito com afiliados, ou seja, você reunia um batalhão de 5.000 pessoas para divulgar o seu produto. Tá? Na época, todo mundo fazia isso. Tá? Você reunia todo mundo, inclusive o próprio Érico Rocha era a pessoa que fazia isso. Reunia os afiliados e os afiliados divulgavam o seu produto. As pessoas não tinham, não era cultura da época as pessoas fazerem seus próprios anúncios online. Por mais que hoje pareça muito óbvio, na época as pessoas ninguém teve essa ideia, até que o Mairo foi a primeira pessoa. Ai, Pedro, como que você tem tanta certeza que ele foi o primeiro? Cara, ele pode não ter sido o primeiro, mas ele foi o cara que fez isso bem feito, porque ele foi uma das primeiras pessoas do Brasil que faturou 7 milhões de reais em uma semana, o famoso 7 em 7. E ele foi a primeira pessoa do Brasil que fez um lançamento seguindo a fórmula de lançamento e fez um 8 em 7, ou seja, 10 milhões de reais de faturamento em 7 dias de carrinho. E ele fez esse 8 em 7, quem cuidou desse tráfego fui eu, fui Moá. Então em 2017 a gente fez o nosso primeiro 8 em 7, tá? Então na época todo mundo fazia isso, e aí o Mairo, ele veio com várias grandes invenções no mundo do lançamento, tá? O Mairo, ele inventou a semana do blá blá blá. Hoje em dia, cara, você vê várias semana do não sei o que, semana dos ganhos expressivos, semana da garrafa d'água, semana do tráfego, semana do inglês, semana do italiano, semana do cabeleireiro, semana do... todas essas semanas, workshops, esses eventos, ninguém fazia isso. Ninguém criava um evento e vendia, ninguém dava nome pro evento, fazia um grande evento e depois desse evento abria as inscrições. Ninguém fazia isso. E o Mairo inventou a semana do blá blá blá, e o Mairo contratou um gestor de tráfego, que era eu. E na época não tinham pessoas na internet que faziam conteúdos semanais, que entregavam conteúdos de como que fazia tráfego para lançamento. Por quê? Porque ninguém fazia tráfego para lançamento. Ninguém fazia tráfego para lançamento nessa época. As pessoas que faziam, eles eram quem? Eram esses afiliados aqui. Esses afiliados eram as pessoas que faziam tráfego para lançamento, mas nenhuma empresa contratava um gestor de tráfego para ser a pessoa exclusiva que cuida dos seus anúncios. E o Mairo fez isso. Ele me contratou para ser esse gestor de tráfego e a gente começou a ter resultados extremamente expressivos. Quando a gente começou a ter esses resultados extremamente expressivos, o Érico Rocha me chamou para dar uma palestra num Mastermind.
E esse Mastermind ainda custa mais de 100 mil reais para você participar. Você tem que pagar 100 mil reais para participar desse grupo. Ele me chamou para dar uma palestra lá. Depois que eu dei essa palestra, eu comecei a ficar conhecido entre essas pessoas grandes do mercado. Eu comecei a ficar conhecido como o carinha dos anúncios online. Se você entrar no meu Instagram, até hoje tá escrito lá, a primeira linha da minha bio, o carinha dos anúncios online. Todo mundo me chamava assim, ele é o carinha dos anúncios online, é o irmão do Mairo Vergara, o carinha dos anúncios online. E eu comecei a dar consultorias. Então comecei a fazer consultorias de tráfego e dei mais de 100 consultorias. Inclusive a primeira consultoria que eu dei na vida foi a consultoria que eu dei pro Érico Rocha, pra equipe dele lá, para eles aprenderem a fazer tráfego, porque eles não sabiam fazer nada de anúncio online, e eu ensinei eles como é que fazia anúncio online, como é que captava lead, todas as estratégias que a gente usava, e a partir daí começou a ter uma popularização no mercado sobre essas técnicas, e o próprio mercado começou a desenvolver mais ainda as técnicas de fazer tráfego para lançamento. Eu não tô dizendo aqui que eu fui inventor de tudo, que eu tive todas as ideias, mas eu posso com certeza dizer que eu fui uma das faíscas iniciais ali no processo para as pessoas aprenderem a fazer tráfego para lançamentos. Então eu fiz mais de 100 consultorias e atendi pessoalmente, tá? Pessoalmente, mais de 100 lançamentos. Tá? E eu sei que o número 100 ele é bem redondinho assim, mas realmente eu fazia uns 10 por mês, eu não sei quantos são exatamente que eu fiz, mas com toda a certeza do mundo são mais de 100. Provavelmente são mais de 200, mas eu não tenho certeza se são mais de 200. Agora mais de 100 eu tenho certeza que são, por isso que eu tô colocando. E eu gerenciei mais de 200 milhões de reais em anúncios online. Tá? Então eu aprendi muito no campo de batalha, assim, 90% daquilo que eu aprendi foi no campo de batalha, foi fazendo os lançamentos do Mairo. O Mairo era um cara muito ousado, deixava eu investir muito, com muitos testes o investimento dele, o dinheiro que ele tinha nas campanhas dele, e aí eu fui cada vez mais me aperfeiçoando, até que num determinado momento dessa jornada, 5 anos depois que eu tava só trabalhando como gestor de tráfego, eu resolvi começar a ensinar as pessoas a fazer o que eu faço, tá? E aí eu virei um grande player desse mercado, tá? Inclusive eu tô no top 25 mundo da Hotmart. Então, se você pegar lá as pessoas que mais faturam da Hotmart, hoje eu tô no top 25 e faço meus próprios lançamentos e o tráfego deles. Então, por que eu tô te dizendo isso? Porque eu já estive dos dois lados da moeda. Eu já fui gestor de tráfego e expert. Eu já fui a pessoa que estava na frente das câmeras, que estou na frente das câmeras, mas eu ainda sou gestor de tráfego, eu ainda faço tráfego para outras empresas, ainda atendo lançamentos. Hoje em dia eu tenho uma carteira muito seleta de clientes que a gente atende. A gente está abrindo, inclusive, esse ano uma agência de tráfego pago, que era um projeto que estava meio que adormecido, mas a gente ressuscitou ele. Estamos abrindo uma agência de tráfego pago, mas a gente atende ainda assim vários players do mercado. Hoje mesmo eu estava subindo campanhas para um lançamento que a gente vai fazer daqui a 30 dias, seguindo o que eu vou te ensinar aqui, tá? E a terceira pergunta aqui, o terceiro ponto da aula é, quarto ponto da aula, por que você deveria aprender a fazer tráfego para lançamentos? Por que motivo que você deveria aprender a fazer essa parada? Tá? E assim, basicamente três coisas. Demanda gigantesca no mercado, poucos gestores bons para atender essa demanda e altos salários. Tem muito gestor no mercado, mas a maioria deles não tá apto para atender a galera, entendeu? Porque a maioria acha que você aprende tráfego vendo videozinho de 5 minutos no YouTube, tá? E tá tudo bem. Se você quiser ser o gestorzinho 5 minutos, você pode ser o gestor 5 minutos. Agora, se você entender que isso aqui é uma profissão séria, que não é um trabalho fácil, que é muito suado, mas que dá muito resultado e você vai faturar muito dinheiro com isso daqui, aí, muito provavelmente o tráfego pago é para você, tá? Então você pode ganhar altos salários, não tem o sindicato dos gestores de tráfego, mas eu aqui antes da aula tava pensando quanto que ganha um gestor em média, e eu peguei aqui, para lançamento, de R$1.000 a R$2.500 para quem tá começando, de R$2.500 a R$5.000 para quem já teve algum resultado, de R$5.000 a R$10.000 para quem tem resultado, e aí depende para quem tem resultado, isso daqui depende o quanto que o seu cliente vai investir. Então assim, vou pegar uma pessoa que vai investir
sei lá, 10 mil reais num lançamento. Pô, não vou cobrar 10 mil reais pra gerenciar 10 mil reais, tá? Não vou. Vou cobrar menos. Eu cobraria menos. Eu, Pedro Sobral, no meu estágio atual, eu cobraria menos. E de 10 a 20 mil para quem tem muito resultado mesmo. Já fez várias vezes lançamentos darem certo. E isso aqui também depende do quanto que a pessoa investe, se vai ser 10 ou se vai ser 20. E uma porcentagem se você entrega algo mais estratégico do que só a gestão de tráfego, se você faz mais do que apertar botões. Inclusive, esse é um dos motivos pelo qual a gente está fazendo essa aula, tá? Então, como que você faz, afinal de contas, o tráfego para lançamentos? Como é que você domina essa parada do tráfego para lançamentos, tá? O primeiro, são basicamente 2 pontos. Você tem que entender... Aliás, 3 pontos. Você tem que entender o ciclo do tráfego de um lançamento, tá? Qual que é o ciclo do tráfego de um lançamento? Quais são as etapas? E aí cada pessoa vai te ensinar isso de um jeito diferente. Você vai ver cursos de outros gestores que vão te ensinar isso de maneiras diferentes. Eu entendo que o ciclo, e aí é realmente um ciclo, porque ele começa num lugar e termina nesse mesmo lugar, ele é um ciclo de 8 etapas, tá? Quais são essas 8 etapas? Planejamento, captação, aquecimento, lembrete, remarketing, vendas, entrega e entre-safra, tá? São esses 8 pontos. E aí depois da entre-safra, a gente volta para o planejamento. Então o lançamento ele é sempre composto por essas 8 etapas aqui. Tem gestores que vão dividir isso diferente, vão pensar isso de maneira diferente, mas eu acredito que essa é a maneira mais didática de você entender e além de ser a maneira mais didática de você entender, é a maneira que eu explico para os meus clientes, é a maneira com que eu trabalho com os meus clientes. E aí eu quero deixar claro uma coisa para você aqui, que é o seguinte: Pedro, como é que eu consigo um cliente de tráfego para lançamento? Cara, a resposta do para como é que eu consigo um cliente de X, como que eu consigo um cliente de Y, cara, eu juro que eu não sei falar o nome dessa letra, velho. Y. Aí, Y. Como que eu consigo um cliente de X? Como? Se eu não, viu? Você tá aprendendo tráfego para lançamento com um cara que não sabe falar Y. Então assim, você vai conseguir fazer isso aí, entendeu? Porque se eu não consigo falar Y e consigo fazer tráfego para lançamento, você consegue também. Então, a resposta para como que eu consigo um cliente de X? Como que eu consigo um cliente de Y? Como que eu consigo um cliente de lançamento? Como que eu consigo um cliente que investe 10 mil? Como que eu consigo um cliente de e-commerce? Como que eu consigo um cliente de negócio local, um dentista, um médico? A resposta é sempre 2 coisas. Primeiro, prospectando. Segundo, fazendo essa pessoa confiar em você. Ponto. Se você conseguir fazer essas 2 coisas, acabou, você consegue o seu cliente. Prospectando, cara, cliente não cai no colo. Cliente não vai surgir na sua mesa de repente te mandando mensagem no Instagram. Oi, vi que você segue o Pedro Sobral, quer ser meu gestor de tráfego? Não, não é assim que funciona. As pessoas não vão te mandar essa mensagem, você tem que ir atrás. Então você tem que ir atrás desses clientes. E o segundo ponto é gerando confiança. E existem várias maneiras de você gerar confiança em alguém. Para mim, a melhor maneira de gerar confiança em alguém, sabe qual que é? É o que eu tô fazendo com você agora. Eu tô dando aula. Eu tô te ensinando alguma coisa. Pedro, você é a Madre Teresa de Calcutá? Você faz os seus conteúdos gratuitos porque você é uma pessoa muito boazinha? Claro que não, eu quero te vender. Eu sou uma pessoa boazinha, mas eu quero te vender. Eu quero que eventualmente você compre a comunidade Sobral de Tráfego. Mas eu quero que você ganhe dinheiro e aí você entra na comunidade Sobral de Tráfego. Eu quero que você entenda que esse universo funciona. Eu quero que você confie em mim, porque você vê que eu realmente tenho conteúdo, que eu não fico falando só balelinha, que eu não tenho só uma risada engraçada e uma barba bonita, mas que eu realmente sei do que eu tô falando, que eu te entrego isso. E pra você gerar confiança no seu possível cliente, é isso que você tem que fazer, você tem que dar aula. Então presta atenção, dê aula para os seus clientes, isso vai aumentar a confiança deles e é isso que vai fazer eles fecharem com você e eles continuarem com você. Então o que eu tô te ensinando aqui, eu ensino isso para os meus clientes e eu quero que você olhe para essa aula com um olhar de caraca, eu vou ter que explicar isso um dia para alguém. Eu vou ter que olhar para esse conteúdo e eu vou ter que reproduzir isso. Eu vou ter que olhar para o cliente e falar, cara, eu divido aqui segundo aprendi com o método subido de tráfego. Usa o método subido a seu favor. A gente tem um método respeitado no mercado. Meu nome, cara, você nunca vai escutar alguém no mercado para quem eu fiz tráfego falando mal do meu trabalho. Por quê? Porque eu não faço trabalho ruim. Eu só faço trabalho nível excelente. Então, quando você fala pra alguém, não, eu sigo o método do Pedro Sobral, ninguém vai dizer, não, o método do Pedro Sobral não funciona, o método do Pedro Sobral é ruim. Por quê? Porque funciona e porque é bom. E porque eu faço, porque eu deixo o mercado me olhando com bons olhos. Então, de acordo com o método subido de tráfego, a gente separa as etapas do lançamento, a gente separa o lançamento em 8 etapas, tá? Então, entender que tem essas 8 etapas é o primeiro passo. Agora, o segundo passo é o quê?
entender os essenciais de cada etapa. O que é essencial no planejamento, o que é essencial na captação, no aquecimento, no lembrete, no remarketing, nas vendas, para qual métrica que eu olho, o que eu tenho que ficar de olho, o que não pode passar em branco no meu radar, onde que as pessoas mais erram quando elas vão fazer tráfego para lançamento. É em não saber esses pormenores, é não entender as coisas mais importantes de cada etapa, que é justamente o nosso segundo ponto aqui de como que faz tráfego para lançamento, entendendo as partes mais importantes de cada uma das etapas. Etapa número 1, sempre ignorada pelos gestores de tráfego, sempre. Por quê? Porque você é preguiçoso, porque você acha que isso aqui não faz diferença, porque você acha que é mais fácil sair trabalhando. E realmente, é mais fácil já sair trabalhando. É mais fácil já sair criando as campanhas e não fazer planejamento. Mas se você não faz planejamento, a chance de todo o resto ser uma bagunça é de 100%. É de 100%. É de 100%. Se não tem um planejamento, tá? E o que é um planejamento? Planejamento nada mais é do que um grande checklist. Um grande checklist. Deixa eu ver se vocês estão me ouvindo aqui no chat, que eu não estava olhando o chat. Tá todo mundo me ouvindo. Vamos lá. Parei para dar aquele golinho d'água para ressuscitar, né? Porque eu tô aqui metralhadora falando. Então, planejamento. Você como gestor de tráfego, você tem que definir todas essas coisas? Não. Vou repetir de novo. Olha só, meu povo. Você que é gestor, se você pegar essa sacada aqui, já mudou seu tráfego pago. Você que é gestor, você tem que definir essas coisas? Não. Mas você tem que se certificar que elas estão definidas. Ponto. Olha só. Você não tem que definir, mas você tem que se certificar que elas estão definidas. Você tem que se certificar e se elas não estão definidas, você tem que falar com a pessoa com a qual você está trabalhando, você tem que falar com a equipe da pessoa com a qual você está trabalhando e você tem que fazer a definição de cada uma dessas coisas. Começou o lançamento sem essas definições? Vai dar ruim, tá? Então vamos lá. Primeiro ponto, qual que vai ser o tipo de lançamento? Que tipo de lançamento que a gente vai fazer? Vai ser um lançamento... Peraí, tá tudo saindo vermelho aqui que... Deu, agora sim. Qual que vai ser o tipo de lançamento? Vai ser um lançamento Godzilla? Vai ser um lançamento Strike? Vai ser lançamento possuído, lançamento semente, lançamento interno, lançamento, sei lá, passariano, meteórico? Não importa qual que é o tipo de lançamento para esses 8 pontos aqui, pro nosso ciclo de lançamentos, pro nosso ciclo de tráfego em lançamento, não importa. Só que a gente tem que saber qual que é, tá? Ai, Pedro, e se eu não sei o que é um lançamento Strike? Se eu não sei o que é um lançamento Godzilla? Cara, se você tá trabalhando com alguém que vai fazer um lançamento que é um lançamento possuído, você, gestor de tráfego, tem que fazer o quê? Você vai olhar pra pessoa e vai dizer assim, cara, o que é? Me explica quais são as etapas de um lançamento possuído. Pô, me explica quais são as etapas de um lançamento ao contrário. Sei lá, eu inventei esse nome, tá? Me explica quais são as etapas do lançamento subido. Aí a pessoa vai te explicar, ó, o lançamento subido é assim. Qual que é o problema? O problema é você ser arrogante demais para não perguntar as coisas. Você tem que entender qual que é o tipo de lançamento e como que ele funciona. Ninguém vai fazer um lançamento que não sabe como é que funciona, tá? Então pergunta para a pessoa quais são as etapas, tá? Outra coisa que sempre tem que estar definida, qual valor vai ser investido? Qual que é o valor que a gente vai investir nesse lançamento? Isso tem que ser antes da gente começar qualquer coisa, tá? Qual que é o custo por lead que a gente está esperando nesse lançamento? Quanto que a gente gostaria de pagar por lead nesse lançamento? Uma das perguntas que sempre tem que ser feita, tá? Como que você vai definir esse custo por lead aqui que está sendo esperado? De novo, não é você que vai definir, mas você vai ser a pessoa que tem que garantir que isso está definido. Tá? Mesmo que garantir que isso está definido signifique você ajudar na definição, tá? Não é o seu papel, mas se ninguém vai definir essa parada, o seu papel é, cara, vamos conversar sobre isso. Temos que definir quanto que é o lead que a gente quer pagar nesse lançamento. Como que você define isso daqui? Você define isso daqui com base em métricas anteriores ou com base em projeções. Ai, meu Deus, Pedro, o que é uma projeção? Já tá falando de estatística, parece uma coisa complexa. Cara, 1% das pessoas que entra na lista converte. Essa é uma média de um lançamento ok do mercado, tá? Então, se eu fizer uma lista
com 1.000 pessoas, isso quer dizer que 10 vão comprar. Tá? Se o meu produto custa R$1.000, produto custa R$200. Se 10 vão comprar, 10 vezes 200, isso aqui vai dar um faturamento de R$2.000. Lista de 1.000 pessoas. Isso daqui, o número de pessoas na lista, o número de pessoas que colocou o e-mail lá para se cadastrar é o lead. O lead é isso, é a pessoa que se cadastrou para participar do seu evento, que se cadastrou para participar do seu lançamento. Então, se eu tenho uma lista de 1.000 pessoas e a projeção que eu tenho é que eu vou faturar R$2.000, quanto que eu posso gastar para fazer uma lista de 1.000 pessoas? Eu posso gastar R$3.000 para fazer uma lista de 1.000 pessoas? Não. Por quê? Porque eu vou sair no prejuízo. Porque então eu não posso pagar R$3 no lead. Eu não posso pagar R$3 para cada um desses cadastros. Mas eu posso pagar, no máximo, R$1 por lead. Nessa projeção aqui que eu estou fazendo. Então, se eu pagar R$1 por lead, o que é muito barato, se eu pagar R$1 por lead e fizer uma lista de 1.000 pessoas, 10 dessas 1.000 pessoas comprarem, eu tenho um faturamento de R$2.000. E aí eu lucrei R$1.000, entre aspas, lucrei, porque tem taxa, imposto, todas essas coisas que a gente não vai entrar nesse detalhinho aqui, tá? Então, mas você tem que saber qual que é o custo por lead que a gente está esperando, com base em métricas anteriores ou com base numa projeção, tá? Além disso daqui, você tem que saber quanto que a gente vai gastar em cada uma das etapas do nosso lançamento. Tá? Então, quanto que eu vou gastar? As etapas do lançamento em si, elas são essas daqui, essas 5. Captação, aquecimento, lembrete, remarketing, vendas. Tá? Então, quanto que eu vou gastar em captação, lembrete e remarketing / vendas? Tá? Vou separar aqui. Quanto que eu vou gastar em cada etapa? Normalmente, tá? Isso aqui, assim, é uma bela de uma divisão. Não é uma divisão ruim. Se você gastar 65% na captação, uns 2% no aquecimento, uns 3% no lembrete, uns 15% no remarketing e uns 15% nas vendas, isso aqui é uma divisão bem ok da sua verba. Tá? Se eu olhasse o seu lançamento e eu visse isso daqui, eu ia dizer que está super bom. Agora, se eu entro no seu lançamento e você investiu 10% em captação, 30% no aquecimento, sei lá, 20%, nem sei se essa matemática vai fechar, 20%, não fechou, né? Aqui tem, ó, se você investiu 20% em captação, 30% no aquecimento, 20% no lembrete e 15% no remarketing, 15% nas vendas, eu vou dizer, cara, isso aqui tem tudo que é chance para dar errado, tá? Fundamentalmente, e o que é fundamentalmente? O fundamento da maioria dos lançamentos é que você tem que investir mais em captação, tá? E a segunda maior parte da sua verba vai ser dividida entre remarketing e vendas. Quer dizer que você tem que seguir essa proporção exatamente assim? Não. É só um norte, tá? É só para você ter uma ideia, tá? Outra coisa. Quantos dias de cada etapa vamos ter? Quantos dias a gente vai captar pessoas para o nosso lançamento? Quantos dias de aquecimento a gente vai fazer? Quantos dias de lembrete? Quantos dias de remarketing? Quantos dias de carrinho aberto? Quantos dias cada etapa a gente vai ter em cada etapa? Outra coisa. Quais vão ser as fontes de tráfego? A gente vai anunciar onde? Vai ser só no Facebook? Vai ser no Facebook e no Google? Quanto de verba vai para cada fonte de tráfego? Tá? Outra coisa. Páginas. A gente precisa de páginas para fazer um lançamento. Quais páginas que nós vamos usar e quem vai fazer essas páginas? Quem vai fazer a página de captura, a página de obrigado, a página onde vão ser colocadas as aulas ao vivo ou não ao vivo, as aulas gravadas? Quem que vai fazer a página de vendas? Quem que vai fazer essas páginas e quando que essas páginas vão ser entregues? Tá? Planejamento de anúncios. Quantos anúncios e quais são os formatos de anúncio para cada uma das etapas? Quantos anúncios a gente precisa para captação? Quantos para aquecimento? Quantos para lembrete? Quantos para remarketing? Quantos anúncios para vendas? Quais são os formatos? É imagem? É vídeo? É stories? É vídeo de 15 segundos? É vídeo de 1 minuto? Como que a gente vai fazer essa divisão?
E aí eu vou falar de cada uma dessas coisas, tá? De como que você decide o que vai ser cada uma delas. Mas isso são coisas que têm que estar definidas antes de começar o lançamento, tá? Quais são as datas das entregas das páginas e anúncios? Sem página e anúncio a gente não vai pra frente, tá? Então eu botei aqui captação, lembrete e aquecimento. Sempre uma semana antes de começar a captação. Isso é o sonho, tá? Isso aqui não quer dizer que vai acontecer dessa maneira, mas é o sonho. Aulas no ar. Uma semana antes das aulas irem para o ar, tá? As aulas irem para o ar é esse remarketing aqui. Vou botar entre parênteses. Remarketing. Inscrições abertas. Sempre uma semana antes das inscrições abrirem, você já recebe os anúncios e as páginas para que você possa subir, tá? E por último, e não menos importante, ferramentas de envio de mensagem. Qual ferramenta de e-mail vai ser usada? Quem vai fazer os disparos e copies? Qual ferramenta? A gente vai usar o WhatsApp e Telegram? Quem vai fazer os disparos e copies? Quem vai fazer os textos que vão ser enviados, tá? E aí, no final das contas, a gente chega aqui isso aqui vira um checklist, tá? Então, tipo de lançamento, definição da verba, qual que é a meta de custo por lead, definição do tempo de captação, definição de verba por etapa, de verba por dia, divisão entre as fontes de tráfego, data da entrega de páginas, definição do formato de anúncios, quantidade de anúncios, data de entrega dos anúncios e páginas. Opa, páginas ficou... Aqui é a definição das páginas, desculpa. Definição das páginas, captura, obrigado, aulas e venda. Tá? Definição da entrega dos anúncios e páginas e definição da ferramenta de e-mail que vai ser usada para fazer os disparos e quem que vai fazer esses disparos. Tá? Então, no final das contas, isso aqui é um grande checklist de planejamento. Eu, Pedro Sobral, vou entrar no lançamento, cara, eu já marco a call com o cliente e bato isso daqui com ele. E todos esses pontos aqui têm que ser preenchidos antes do lançamento. Por quê? Porque se você não bate esses pontos, a chance é que vai virar bagunça. A chance é que vai ficar complicado depois. A chance é que ele não vai te entregar a parada na hora que tinha que ser entregue. A chance é que o lançamento vai dar ruim e a culpa vai ser sua. Porque a culpa é sua no final das contas. A culpa é sua de não ter feito planejamento. Ah, mas esse não é o meu papel. Esse é o seu papel. O seu papel é garantir que essas coisas estão definidas. Não é definir, mas é garantir que as coisas estão definidas. Ah, Pedro, mas não tem ninguém para definir. Beleza, então parabéns, você acabou de ser promovido a pessoa que vai definir essas coisas. Essas coisas, elas são muito estratégicas. Normalmente, quem faz isso daqui, a gente chama de gerente de projeto. É a pessoa que vai gerenciar o projeto. Ela vai garantir que tudo vai acontecer, que todos esses itens vão ser definidos pelos seus responsáveis. Muitas vezes o gestor de tráfego ele tem que subir e virar um gerente de projeto. Ele gerencia o projeto que é um lançamento. Tá? Ah, mas esse não é o meu trabalho. Cara, o seu trabalho é gerar resultado pro seu cliente, ponto. Independente do que você tenha que fazer. Ah, mas eu acho que isso é coisa demais. Sabe o que é coisa demais? Coisa demais é você ter que fazer tudo isso. Ainda você ter que escrever os e-mails. Aí você ter que enviar os e-mails. Você ter que fazer as aulas ao vivo. Você tem que gravar todos os anúncios. Você tem que fazer o vídeo de vendas. Muita coisa é você fazer tudo. E por que tráfego pago é algo que dá tanto dinheiro? Por que tem tanta demanda no mercado? Porque todos os dias tem novas pessoas aprendendo a fazer lançamentos. E elas têm que fazer tudo sozinhas. Tudo, todas as coisas. Inclusive o tráfego pago. Então elas não só têm que fazer o planejamento disso, como elas têm que planejar mais 1000 outras coisas. Elas têm que estar preocupadas se o curso está cadastrado na Hotmart. E eu não coloquei nessa lista que você tem que se preocupar com isso. Porque aí já não é mais o seu trabalho. Aí fugiu totalmente do seu escopo. Mas a questão é, por que tráfego pago dá tanto dinheiro? Porque é um trabalho gigante, só o tráfego pago já é muita coisa. Agora imagina essas pessoas do mercado que tem que fazer o tráfego pago e todo o resto. E é óbvio que a pessoa que vai fazer o tráfego pago e todo o resto não vai fazer o tráfego pago tão bem feito. Se você colocar a sua cabeça em vou fazer o tráfego pago e, pô, essa é a única coisa que eu vou fazer, pô, é impossível você não fazer isso daqui melhor do que alguém que vai fazer o tráfego pago e todo o resto. Não tem como. Você vai fazer melhor. Só por quê? Porque a sua cabeça tá mais livre, porque você tem tempo para pensar só nisso. E porque você tem um professor que te entrega um checklist de tudo aquilo que você tem que pensar para fazer esse lançamento acontecer, tá? Então, isso daqui é a etapa 1.
é essa etapa aqui que a gente falou aqui do planejamento, tá? Então, antes da gente começar, a gente vai fazer esse planejamento, tá? Vou marcar de verdinho aqui. Depois, a gente vai entrar na etapa da captação. O que é a etapa da captação? É a etapa em que eu vou chamar as pessoas para participar do meu lançamento, tá? E aí, eu sei que eu estou usando muito exemplo de infoproduto aqui, mas vamos dizer que eu vou fazer um coquetel onde eu vou vender um apartamento que a gente está construindo. Então, eu comprei um terreno, contratei uma construtora, estou construindo um prédio e vou vender os apartamentos na planta, ou seja, os apartamentos nem estão prontos ainda, mas eu já vou vender para as pessoas. Aí eu vou fazer um coquetel, as pessoas vão ir num lugar muito chique, muito bonito, vai ter umas bebidinhas, vai ter uns quitutes, vai ter lá coxinha, as pessoas vão estar felizes e vão ter os corretores. E esses corretores... Então, assim, a captação é quando eu chamo as pessoas pro coquetel. Aí lá no coquetel é quando vai acontecer o lançamento, quando os meus corretores, eles vão falar com as pessoas e vão vender para as pessoas que estão lá, vão vender para elas o apartamento. Então, a captação é quando eu chamo as pessoas pro coquetel. A questão é, o que é o seu coquetel? O seu coquetel pode ser uma aula ao vivo. Uma aula só. Isso aqui poderia ser um lançamento hoje. Hoje vocês estão aqui, isso daqui poderia ser um lançamento. Pra falar a verdade pra vocês, eu lido com essas aulas ao vivo toda semana como se elas fossem um lançamento. Eu chamei vocês para estarem aqui comigo. Eu fiz um processo de captação. Ou eu poderia chamar vocês para um evento, o Profissão Gestor de Tráfego, a Semana do Gestor de Tráfego, a Semana dos Anúncios no Instagram. Eu chamo vocês para participarem de um evento. Então, essa etapa de chamar as pessoas é a etapa de captação. E ela é a segunda etapa mais importante. A etapa mais importante é o planejamento. A segunda etapa mais importante é a captação. Por quê? Porque se você errar na captação, tá tudo cagado. Não tem o que você faça, vai dar ruim. Vai dar ruim. Se você cagar na captação, vai dar ruim. Não adianta você tentar consertar o lançamento lá nas vendas. Não vai dar certo. Não tem lançamento que é salvo nas vendas, tá? O seu lançamento, ele explode de dar bons resultados ou deixa de explodir na captação, tá? Então ela é a segunda etapa mais importante aqui do processo, tá? E o que a gente tem que ficar de olho na captação, tá? Eu separei alguns pontos aqui. Na captação você tem que ficar de olho no tempo, mapeamento, CPA, gasto diário, segmentações, CPA X gasto diário, segmentações, públicos quentes e frios, páginas, anúncios e otimizações. São várias coisinhas, vamos detalhar cada uma delas, tá? Tempo. O que você tem que ficar de olho no tempo? Quanto tempo a gente vai chamar as pessoas para a nossa festa, para a nossa aula ao vivo, para elas estarem atentas no dia da nossa grande promoção de Black Friday? Quanto tempo eu vou chamar antes as pessoas para irem no meu coquetel? Quanto tempo que eu vou chamar as pessoas, tá? Essa fase, ela dura entre 30 e 7 dias. Aliás, entre 7 e 30 dias. Lembrando que quanto menos tempo, mais difícil é de investir a verba. E quanto mais tempo, mais desqualificados vão ficando os convidados. Se eu te convidar hoje para uma festa que vai rolar no ano que vem, é provável que ano que vem você esqueça, a vida acontece. E na internet é a mesma coisa. Então, mas quando eu vou fazer os meus lançamentos, eu capto durante 30 dias. Por quê? Porque esse ponto número 1 me trava, que é quanto menos tempo, mais difícil de investir a verba. Eu preciso de muitos dias para investir R$1 milhão. Mas se eu fosse fazer um lançamento que eu invisto, sei lá, 20 mil, eu faria uma captação de 7 dias. E aí 20 mil é muito para muitos para... muito e pouco é relativo, tá? E é relativo ao quê? Ao quanto você já investiu. 20 mil para mim é pouco, porque eu já investi 1 milhão. Mas um dia, 20 mil foi o meu lançamento grande, porque eu não tinha investido nem 5 mil. Tá entendendo? Então, muito e pouco é relativo a isso. Mas a questão é, essa fase vai durar entre 7 e 30 dias e você tem que saber quantos dias vão durar essa fase de captação, tá? Mapeamento é você ter certeza que as pessoas que estão convertendo nos seus anúncios online, ou seja, as pessoas que estão se cadastrando, que elas estão entrando realmente na sua lista de e-mails. Tá? Então, verifique 50 vezes se os leads marcados estão realmente entrando na ferramenta de e-mail,
tá? Você tem que verificar isso aqui assim 50 vezes. Isso aqui é coisa tão básica, mas que tanto gestor erra, isso daqui salva ou destrói o lançamento, tá? Relação CPA e pace de gasto, é assim que escreve pace? É pace de gasto? Eu acho que é pace, é com A, eu acho, né? Acho que é pace de gasto, ou é passe. Acho que é pace. Alguém me diz no chat? Eu não sei se é pace ou passe. É passe. O que é o passe, Pedro? Você tá virando agora de religiões que tomam passe? Não. O pace, ele é o quanto que você gasta por dia. O pace na corrida é a sua velocidade em cada quilômetro. Então, o pace de gasto é o quanto você gasta em cada dia, tá? Então, o pace de gasto, o quanto eu gasto em cada dia, tá? E o que isso quer dizer? Vamos dizer que o meu custo por conversão, ele tá de R$2, tá? Não, R$5. E eu tô gastando 10 mil por dia. Só que o meu cliente e eu tínhamos combinado que o custo por conversão ia ser de R$3. Combinado no planejamento. Ó, no planejamento combinado foi R$3 por conversão e 10 mil por dia. O que eu vou falar pro meu cliente? Isso aqui vai acontecer com você, gestor, e é aqui que você tem que se demonstrar muito estratégico. Você vai fazer o seguinte, você vai falar, cara, não tá dando pra gente gastar 10 mil por dia com o custo por conversão que você esperava. Não tá dando. Das duas, uma. E é óbvio que eu tô me esforçando para melhorar esse custo por conversão, tô otimizando os anúncios, tô otimizando os públicos, a gente tá fazendo tudo que tá no nosso alcance, mas esse custo por conversão, o custo por lead, não tá baixando de jeito nenhum. Aí você vai falar pro cliente, a gente tem uma decisão para fazer, que é o seguinte, ou a gente vai abrir mão um pouco do gasto diário, e aí eu vou diminuir o meu gasto diário aqui para 8 mil por dia e vou conseguir baixar o meu custo por conversão para, sei lá, R$13,70, valor aleatório, porque isso depende de cada situação, ou a gente vai diminuir o gasto, ou a gente abre mão de pagar R$3 por conversão. No final das contas, muitas vezes no lançamento você tem que abrir mão de uma dessas duas coisas. Ou você vai abrir mão do quanto que você vai gastar por dia, ou você vai abrir mão do quanto que você quer pagar por lead. Tá? Ou eu vou gastar menos, e aí eu vou poder pagar um pouquinho mais barato no lead, ou eu vou pagar mais caro no lead para conseguir gastar mais. Então é essa balança, você tem que mexer nesse equilíbrio e comunicar isso, não no final do lançamento, mas enquanto isso está acontecendo, você tem que comunicar isso para o seu cliente, e às vezes comunicar isso para o seu cliente é você entrar em acordo com você mesmo. Ai, Pedro, mas isso aí sempre acontece, cara, no meu penúltimo lançamento, a gente queria pagar R$5 por conversão e a gente pagou R$6,50. Por que a gente pagou R$6,50? Porque o tanto que a gente queria investir por dia, com aquele tanto a gente não conseguiu fazer conversões a R$5. A gente teve que aumentar para R$6,50. Aí a gente falou assim, tá, o que a gente vai fazer? Vamos diminuir o nosso gasto por dia e aí diminuir o quanto a gente está pagando por conversão, ou vamos manter o nosso gasto por dia e tá tudo bem, vamos pagar um pouquinho mais caro na conversão. Essa é uma decisão que muitas vezes vai ser feita no meio do lançamento, tá? Então a relação do quanto que você está pagando por lead e o gasto diário, isso é uma das coisas mais importantes da captação de leads, tá? Objetivos de campanha que você vai utilizar aqui. A gente sempre vai utilizar campanhas de conversão no Facebook e no Instagram, rede de pesquisa do Google e TrueView for Action. Pedro, se eu tenho pouco dinheiro, eu não vou investir em Google, tem problema? Não tem problema. Outro dia uma menina me mandou mensagem no Instagram dizendo, Pedro, eu tenho R$400 e preciso fazer 500 leads. O que eu faço? Primeira coisa que eu falei para ela foi acende uma vela e reza para Nossa Senhora dos Leads Impossíveis. E a segunda coisa que eu falei para ela, aí eu expliquei a estratégia que eu faria, mas basicamente o que eu faria é focar só no Facebook. Ela queria fazer leads para nicho de
emagrecimento, tá? Então, isso daqui eu tô colocando assim, os lugares que eu normalmente anuncio, mas se eu tenho pouca verba, muito provavelmente não é regra, mas provavelmente não é regra, eu anunciaria só no Facebook/Instagram, tá? Segmentações, para quem que você deve anunciar? Primeira coisa, bate o olho no seu demográfico, idade e gênero. Cara, vai fazer o primeiro lançamento, você nunca vai anunciar para 18-65, pelo amor de Deus. Anuncia para quem compra. Pega lá a idade do público comprador, 25-45, 25-35, 20-35. Pega a idade da galera que compra, às vezes quem compra é mais novo, então 18-24. Pega a idade de quem compra o seu produto e anuncia só para essa idade, tá? E o gênero também. Então assim, se é meio a meio, metade homem, metade mulher, ou 60-40, anuncia para os dois gêneros. Mas agora, 70%, 80% dos meus clientes são mulheres, cara, se joga, anuncia só para mulher, faz cada centavo valer, tá? Além disso, públicos muito importantes que devem estar na campanha de todo mundo. Pessoas que chegaram na sua página de captura, então quando a pessoa vai participar de um lançamento, ela vai cair normalmente numa página que vai captar o e-mail dela, ou o celular dela, ou o e-mail e o celular. Pessoas que viram seus anúncios, mas não converteram. Públicos quentes recém... Esses daqui, assim, tem que estar na campanha, tá? Não tem como não estar. Públicos quentes recentes, tem que estar na campanha, que é envolvimentos de 1 a 7 dias, pessoas que viram seus vídeos no YouTube de 1 a 7 dias, se envolveram com seu Instagram ou com o Facebook de 1 a 7 dias. Públicos de envolvimento mornos, esses daqui não necessariamente tem que estar na sua campanha, mas é um bom teste de fazer, que são envolvimentos de 30 a 90 dias. Públicos quentes mais amplos, que são públicos de envolvimento de 180 até 365 dias. Esses daqui a gente vai usar principalmente quando a gente quer mais escala, tá? Então aqui, ó, quando queremos mais escala. Ou seja, quando a gente quer investir mais dinheiro, tá? Lista completa de leads. Então, se você já tem e-mails, se você tem um e-book, se você já fez outros lançamentos, sempre vamos anunciar para essa lista completa de leads. É um dos melhores públicos que tem. Lookalikes clássicos. Então, público semelhante aos seus alunos, a cadastrados no lançamento, a envolvimentos recentes. Sempre tem que testar esses daqui, tá? Não necessariamente você já tem aluno, então não é certeza que você vai poder fazer esse daqui, mas os outros dois você já pode fazer, porque se você está cadastrando gente no lançamento, você tem cadastrados no lançamento. E se você E todo mundo que faz alguma divulgação deve ter algum envolvimento recente, um envolvimento com o Instagram 7 dias ali. Esse é um lookalike que normalmente vai funcionar legal. Quer dizer que não tem outros, que você não pode testar outros lookalikes, o lookalike da lista completa? Não, você até pode testar esses outros lookalikes. Mas a questão aqui esses daqui são os que na maioria das vezes vão funcionar, tá? Não vamos ficar inventando moda, pelo menos no primeiro momento. Interesses óbvios, então pessoas que têm interesse no seu nicho, não precisa ficar pirando muito na batatinha, vai lá na lista de interesses, lá do direcionamento detalhado, escolhe interesses bem óbvios, e aí nos públicos de Google a gente tem os segmentos personalizados, que são pessoas que têm determinados aplicativos no celular, pessoas que pesquisaram determinadas coisas no Google, a gente consegue aparecer para essas pessoas no YouTube, tá? Então a pessoa pesquisou uma coisa no Google, a gente aparece para ela no Google. A pessoa tem um determinado aplicativo no celular, a gente fica aparecendo para ela no YouTube, tá? Canais, que é quando eu anuncio nos vídeos dos meus concorrentes. Agora, para a rede de pesquisa, pessoas pesquisando o teu nome, então pesquisando o teu nome, o nome da tua marca, e pesquisas do nicho, tá? Então pesquisas do teu nome relacionadas ao seu branding, a sua marca, vou botar aqui, a sua marca, e pesquisas relacionadas ao seu nicho. Tem muita gente que não faz isso, tá? Muita gente. E normalmente essa daqui é a campanha que mais me traz conversões, é essa daqui. Pesquisas relacionadas ao meu nicho na rede de pesquisa do Google, tá? Então essas daqui, óbvio que não são a lista de todas as segmentações que existem, mas são ideias aqui que, cara, eu vou começar um lançamento, é pra cá que eu vou olhar. É esse tipo de público aqui que eu vou utilizar para preencher as minhas campanhas. Esses daqui não podem faltar nos meus testes, tá? Relação de público quente e público frio, o que é isso? Quanto que você vai gastar em público quente e quanto de dinheiro que você vai gastar em público frio. Quanto mais gastar em quente, melhor, porque ele é o público que vai trazer mais conversões. Mas isso não quer dizer que a gente não deve gastar no frio, porque o público frio de hoje
é o quente de amanhã. O cara participou do seu lançamento, ele acabou de virar um público quente pro seu próximo lançamento, tá? Páginas. As páginas convertem bem? Isso é algo que você tem que estar de olho. Qual que é a porcentagem de conversão das páginas? Quantas páginas que vocês vão testar durante o lançamento? Quem que está fazendo essas páginas? Quem que está fazendo os testes dessas páginas? Tudo isso daqui é na etapa de captação. E anúncios, né? Que são o nosso coração da campanha. Sem anúncios a gente não consegue ir para frente, tá? Então, normalmente a gente começa qualquer campanha com pelo menos 20 anúncios, tá? Então, não começamos uma campanha sem ter pelo menos 20 anúncios para a gente testar. A gente já deu uma aula sobre como fazer bons anúncios, inclusive ela tá no nosso YouTube, eu não sei quando que você está assistindo esse vídeo aqui, mas se você entrar no nosso canal do YouTube, hoje, no momento que eu tô dando essa aula, tá no meu canal aqui a live número 192, então a live número 192 está no nosso canal do YouTube sobre como fazer bons anúncios, tá? Você não tem que ser a pessoa que está na frente da câmera, você não tem que ser a pessoa que desenvolve o anúncio, mas você tem que ser uma maquininha de referências, tá? Quanto mais referências você tem, mais estratégico você é, e eu expliquei naquela live como que a gente consegue referências de bons anúncios, tá? Vídeo ou banner, que é o que converter melhor, cuidado para não atrair o público errado. Tem muita gente que me pergunta, Pedro, eu uso vídeo para fazer as minhas divulgações ou eu uso imagem? O que é melhor? Cara, não tem melhor, não tem pior. Mas cuidado para não passar uma mensagem com o seu vídeo ou com o seu banner que não vá atrair as pessoas que vão comprar o seu produto depois, tá? O anúncio, ele tem que ser um filtro, ele não tem que ser um imã. Anúncio bom não é imã, anúncio bom é filtro. Você tem que criar anúncios que são filtros para filtrar a sua audiência certa e não um imã para atrair todo mundo, tá? Entenda isso. Um anúncio bom não funciona como um imã. Você tem que fazer um anúncio bom, é uma peneira, não é um imã. Dá até para fazer um post no meu feed com isso daí. Um Pedrinho com uma peneira e um Pedrinho com imã. O Pedrinho com imã tá errado. O certo é a peneira. O anúncio, ele é uma peneira, tá? E Pedro, como que eu faço as otimizações na minha captação? A gente faz as otimizações, tem 4 tipos de otimizações que a gente faz, que são as seguintes. Lances todo dia, lances e orçamento. Todo dia, durante a minha captação inteira, eu vou otimizar lances e orçamentos. Ah, mas se for final de semana, foda-se, você é gestor de tráfego, você trabalha todo dia, meu querido. Essa é o ônus da carreira. Trabalha todo dia, não tem o que fazer, cata o seu computador, otimiza os seus lances e seus orçamentos, todo dia. Se você não estiver disposto a fazer todo dia, vai ter um gestor subido que vai fazer todo dia e vai roubar seu cliente e vai ser bem feito para você deixar de ser trouxa e gerar pouco resultado para seus clientes. Públicos e anúncios. A cada 2, 3 dias você vai fazer otimização de públicos e anúncios. Páginas. A cada 5, 7 dias. E a estrutura geral das campanhas, que é mudar a maneira com a qual você organiza as campanhas. Isso aí só se tá dando muita merda, se tá muito ruim seu lançamento, não tá dando certo a captação, aí você muda isso daqui, tá? Mas isso daqui é algo assim que essa estrutura geral das campanhas, quando você vê minhas aulas mais técnicas, eu sempre explico que estrutura que eu faria para começar. Divide público quente e público frio em campanhas diferentes, usa o CBO, esse tipo de coisa. Essas coisas você só muda se o resultado tá muito, muito, muito ruim, tá? Métricas para ficar de olho aqui, tá? Aqui são várias métricas para ficar de olho, mas tem 3, tem 4 que são as principais, tá? Que são essas daqui. Que é o seu custo por conversão, o CPA, quanto que está custando para alguém virar seu lead, o número de leads que você está gerando por dia, quanto de dinheiro você está gastando por dia, se isso aqui está de acordo com a verba que você quer gastar até o final do seu lançamento e a taxa de conversão da página de captura. Se você, olha só, se você é gestor de tráfego, você está fazendo um lançamento, você não sabe qual que é o seu custo por lead, você não tem ideia de quantos leads você está fazendo por dia em média, você não sabe quanto você está gastando por dia e você não sabe a sua taxa de conversão da página de captura, você é um gestor de merda. Você é muito ruim, mas você tem solução. É só você começar a olhar para essas coisas agora, tá? Então isso daqui são coisas que tem que estar na ponta da sua língua, tá? Além disso daqui, a gente tem métricas secundárias, tá? Quais são as métricas secundárias? Vamos começar pelas clássicas, tá? Então eu vou até botar um tracinho aqui, ó, métricas secundárias. O que são as métricas secundárias? São métricas que afetam as métricas principais. E o que são as métricas principais? Então aqui, ó, métricas principais são as métricas que
dizem se o resultado tá bom ou ruim. Ponto. É isso aqui que diz se tá bom ou se tá ruim. Isso aqui que é o que diz se tá bom ou se tá ruim. Agora, a métrica secundária, se o seu custo por 1000 impressões tá caro, isso quer dizer que a campanha tá ruim? Não. Porque métrica secundária não diz se tá bom ou se tá ruim. Métrica secundária afeta as métricas principal. Acabou. É isso. Tá? Então, custo por 1000 impressões depende do mercado e dos públicos que você está usando. CPC e CTR dependem da qualidade dos seus anúncios, que é o quanto as pessoas estão clicando nos seus anúncios. Tá? Acessos na sua página de captura versus o número de cliques. Tá? Então, quantas pessoas estão... O seu anúncio teve 100 cliques. Então, vamos dizer que o anúncio teve 100 cliques. Mas só 50 pessoas, segundo o Google Analytics, acessaram a página. O que isso quer dizer? Quer dizer que a sua página está com carregamento merda. Quer dizer que tem muita gente clicando no seu anúncio, mas elas não estão chegando até a sua página. Você está perdendo muita gente aqui. Tá? Isso é uma métrica muito que as pessoas deixam de lado, mas ela é muito importante. Tá? Quantas pessoas estão clicando no seu anúncio e quantos acessos realmente tiveram na sua página? Se esse número está muito distoante, ele fica normalmente ali 80%, 90%. A cada 100 cliques, 80, 90 pessoas têm que acessar a sua página, tá? Se tiver muito fora disso é porque a sua página está carregando devagar, provavelmente é esse o problema, tá? Outra coisa que você tem que ficar de olho, depois que a pessoa cadastra na sua lista, ela vai receber um e-mail. Qual que é a taxa de abertura do primeiro e-mail que a pessoa recebe? Isso aqui tem que estar olhando muito, cara, muito. Tem que estar olhando muito de perto, esse e-mail tem que ter o máximo de abertura possível. E depois que a pessoa cadastra para o seu lançamento, ela sempre recebe uma pesquisa com informações simples. Gênero, idade, profissão, quanto que ganha, como que ela te conheceu, o que ela espera aprender com você, quais são as maiores dores, quais são os maiores desejos, se tem filho, se não tem filho, qual que são as maiores dificuldades dela. E aí a pessoa vai responder essa pesquisa, uma pesquisa que você manda via Google Forms mesmo, e aí o resultado dessa pesquisa fala muito sobre a qualidade da captação. Então muita gente me pergunta, Pedro, como é que você mede a qualidade da sua captação? Primeiro, se os meus anúncios estão atraindo exatamente, se o meu anúncio é um filtro e está atraindo a pessoa que eu quero atrair, top. Se eu tô com um custo por conversão legal, top. E, se tem bastante gente abrindo meu e-mail e se o resultado da pesquisa tá mostrando para mim que eu tô atraindo o público certo, cara, fechou, minha captação tá rodando redonda, tá? Então isso aqui, vamos dizer que isso aqui são métricas de qualificação. Tá? Métricas de qualificação. Então a gente tem as principais, as secundárias e essas métricas de qualificação que é para dar uma olhada se essa galera que está chegando na lista, eles são qualificados. Porque assim, esse é o grande desespero do lançamento. Você vai gastar, sei lá, eu gastei no meu último lançamento 700 mil reais de captação. Gastei 700 mil reais, cara. Mas não vendi nada ainda, eu vou vender só depois. Por isso que lançamento dá uma dor de barriga. Por isso que dá um nervosismo, uma ansiedade. Porque você não tem... Você tá no escuro. Não deixa de ser uma certa aposta. Porque você vai vender para essas pessoas depois só. Você não vai vender na hora. Você não tem a métrica do custo por compra já. Então a gente tem que ter coisas que nos guiam para nos mostrar que a gente está no caminho certo. Tá? E essas métricas de qualificação elas são muito importantes para isso. Tá? Então isso daqui é a etapa da captação, são as coisas que a gente tem que ficar de olho. O tempo dessa etapa, ter certeza que a gente está mapeando as conversões, o quanto que a gente está pagando por lead versus o quanto que eu estou gastando por dia, quais são os objetivos de campanha que eu uso, quais são as segmentações que a gente tem que utilizar, quanto que eu estou gastando em público quente e público frio, quais são as páginas de captura que estão rodando, quais estão convertendo mais, quanto que está essa métrica de custo de taxa de conversão das minhas páginas, os anúncios que são o coração da campanha, a gente precisa começar com pelo menos 20 anúncios, temos que ter anúncios. Temos sempre que ter novos anúncios para testar, tá? Otimizações, lances todo dia, públicos e anúncios a cada 2, 3 dias,
Páginas, a gente tem que estar trocando a cada 5, 7 dias. Estrutura geral das campanhas, a gente só muda se tá dando muita merda. E aqui tem as métricas pra gente ficar de olho, tá? Depois disso daqui, a gente entra na etapa do aquecimento, que na verdade não é depois, né? É durante a captação. Então, o aquecimento, ele serve pra quê? Ele serve pra responder a seguinte pergunta: o que eu gostaria que a pessoa soubesse antes de chegar no meu lançamento? O que eu faço pra fazer a pessoa saber disso antes de chegar no meu lançamento? Eu ensino para ela isso através de um conteúdo. Então, tempo. Desde que eu começo a captação, eu vou começar a fazer o aquecimento. Segmentação. Cadastrados no lançamento. Pessoas que estão cadastradas no lançamento têm que ficar recebendo vários conteúdos de aquecimento. Quais conteúdos que eu vou distribuir? Não faço ideia. Você que vai ter que responder isso daqui, ou a pessoa com quem você trabalha tem que responder isso daqui. O que eu gostaria que o lead soubesse antes de chegar no meu lançamento? Cria um ou mais conteúdos, normalmente 3, 4 conteúdos que vão responder essa pergunta, tá? E valor por dia. Quanto eu vou gastar por dia nessa distribuição para esse conteúdo chegar até essas pessoas, tá? E aí métricas para você ficar de olho aqui é o engajamento e o custo por engajamento, visualizações e custo por visualizações e visualizações até o final do seu conteúdo, tá? Essa é a etapa de aquecimento. Em paralelo com a captação vem o aquecimento e em paralelo com o aquecimento vem o lembrete, que a gente chama aqui carinhosamente de incomodação, que é lembrar as pessoas quando o nosso evento está chegando. Então eu vou constantemente ficar lembrando a galera, ó, o evento está chegando, o evento está chegando. Tempo que eu vou rodar esse lembrete, essa incomodação? Desde o início da captação. Começou minha captação, eu começo a rodar o lembrete. Mas isso também, assim, depende da sua verba. Vamos dizer que eu vou captar durante 30 dias. Vou captar durante 30 dias. E aí sobrou só R$300 para fazer lembrete. Pô, eu prefiro fazer o lembrete a partir do dia 15 de captação. Tá? Para poder ter um pouquinho mais de verba por dia ali, tá? Mas isso assim, detalhe, tá? Detalhinho, nem tinha por que ter falado. Então, tempo, normalmente desde o início da captação, segmentação, cadastrados no lançamento e anúncios, a gente vai usar majoritariamente banners e vídeos do YouTube de 6 segundos. O que diz nesses banners e nesses vídeos? Ó, tá chegando, não esquece que dia tal começa o evento, não esquece que dia X começa a semana do gestor de tráfego, não esquece que a gente vai abrir inscrições para a comunidade Sobral, não esquece que dia tal tem o nosso coquetel do nosso lançamento do nosso lote, não esquece que dia tal tem o lançamento do novo iPhone. Então, a gente sempre fica martelando o lembrete para a pessoa não esquecer da data, não esquecer da data, tá? E aí o valor por dia, outra coisa que você tem que definir aqui, que é quanto que você vai gastar por dia nos lembretes, tá? Quanto que eu vou gastar por dia aqui nos lembretes é algo que você tem que definir. E quais métricas que você vai ficar de olho nos anúncios dessa etapa é alcance, custo por alcance, impressões, custo por impressões, frequência e alcance, custo por alcance, frequência e relação alcance e lista total. O que é isso? Se a minha lista total de inscritos no lançamento tem 10 mil pessoas e a minha campanha de lembrete alcançou 5 mil pessoas, o que eu posso afirmar? Pô, que eu não atingi metade da minha audiência. Agora, se a minha lista total do lançamento tem 10 mil pessoas e eu atingi 9.500 pessoas, pô, isso aqui tá lindo. Porque eu tô atingindo muito essa galera. E aí eu vou lá e vejo que a minha frequência tá 2x. O que eu descubro aqui? Eu descubro que, caraca, eu não só tô atingindo a maior parte das pessoas que cadastraram, como eu tô atingindo ela 2 vezes. E isso daqui é muito idiota. Mas se eu quero roubar o seu cliente de tráfego, eu sou desses. Se eu quero roubar o seu cliente de tráfego e você faz campanha de lembrete, eu vou analisar coisas que você não analisou e vou explicar pra ele. E uma delas vai ser isso. E você não explicou isso pra ele. E você já sabia. Você é o cara do... Ah, mas isso eu já sabia. Tá, mas você explicou isso pro cliente? Ah, não expliquei. E é por isso que você perde o cliente. Porque eu chego lá e falo pra ele, cara, a cagada aqui das suas campanhas de lembrete é que você tá fazendo lembrete, mas você não tá gastando bastante. Como que eu sei que você não tá gastando bastante? Você não tá alcançando a sua lista? A sua lista tem 10 mil pessoas. Você alcançou 2 mil?
8.000 pessoas não foram lembradas do seu evento, por isso que as pessoas não compareceram nas aulas, por isso que você não vendeu. Você não tá fazendo lembrete direito? Ou, pô, você alcançou as pessoas, mas, cara, você apareceu pra cada pessoa uma vez. Você tá louco? Você tem que, pra lembrar alguém de alguma coisa, você tem que aparecer 10 vezes lá. 10 vezes pra aquela pessoa, 5 vezes pra aquela pessoa. Precisamos gastar mais em lembrete. É esse tipo de análise. E é assim, você pode achar que eu tô escondendo o jogo de alguma coisa aqui. Mas eu garanto pra você, tudo que eu tô te falando aqui é o que eu vou analisar na sua conta se eu quisesse pegar o seu cliente de você. Se eu quisesse te dar uma consultoria de tráfego, eu ia analisar essas coisas na sua conta. Tudo que eu tô te passando aqui, tá? Então, métricas para ficar de olho são as métricas que eu vou realmente olhar aqui, tá? Ah, e detalhe, objetivo de campanha aqui, a gente vai utilizar campanhas de reconhecimento de marca no Facebook, tá? Normalmente campanhas de reconhecimento de marca no Facebook e de anúncios bumper no YouTube e anúncios de display na GDN, que é os anúncios de banner que aparecem nos sites da internet. Tá? Aqui no aquecimento, normalmente a gente vai usar engajamento e só, né? Porque agora engajamento é uma coisa só. Aqui é engajamento e às vezes a gente usa reconhecimento de marca, mas assim, ó, 90% das vezes engajamento barra visualização de vídeo. Esqueci de colocar isso aqui, desculpa, moçada. Tá? 90% das vezes é isso daqui, tá? Então, beleza, essa daqui é a etapa do lembrete. Depois da etapa do lembrete, estamos chegando no final. Tem a etapa do remarketing, tá? Que é a perseguição. O que é o remarketing? Finalmente chegou o dia do seu evento. Finalmente chegou a semana das suas aulas. Finalmente chegou o dia da sua aula ao vivo, tá? Qual que é o tempo dessa etapa? Normalmente, entre 1 e 7 dias. Fiz cagada aqui, deu. Normalmente, entre 1 e 7 dias é os tempos dos eventos que acontecem, pode ser mais, tá? Segmentações que a gente vai utilizar aqui. Sempre vamos anunciar para pessoas que cadastraram no lançamento, pessoas que chegaram na página de captura, públicos de envolvimento recentes, então públicos de envolvimento 1, 7, 14 dias e lista de leads, tá? Lista de pessoas que já se cadastraram para receber algum conteúdo seu. Anúncios que a gente vai utilizar aqui. Aula hoje, então aula 1 hoje, aula 2 hoje, aula 3 hoje às 8 horas da noite. Isso se a aula for ao vivo, tá? Então, às Y horas. Então, aula 1 hoje às tal horas, aula 2 hoje a tal horas. Ao vivo agora, se a aula for ao vivo, então a gente roda um anúncio durante a aula de, ó, estamos ao vivo, aula ao vivo agora, aula ao vivo agora. Aula X no ar, isso aqui é para depois que a aula foi no ar. Então, depois que a aula tá disponível, a gente manda, ó, aula no ar, começou o Profissão Gestor de Tráfego, aula 1 disponível, aula 2 disponível, aula 3 no ar. Então, isso aqui é para avisar quando os conteúdos estão liberados. Se for uma única aula, você vai avisar, ó, tá liberada a aula tal, 5 pilares para você ser um gestor de tráfego que ganha muito dinheiro, tá no ar. Então, esse lembrete, esse aviso de que a aula tá disponível para as pessoas assistirem. E se você tem várias aulas, a gente sempre vai rodar um anúncio de todas as aulas disponíveis. Os formatos aqui, banner, vamos focar muito em banner nessa etapa, tá? Porque o banner, ele dá um aviso rápido. A pessoa, cara, aqui a gente vai anunciar para público quente já. Cadastrado no lançamento, caiu na página de captura, público de envolvimento, lista de leads. Essa galera, a gente não precisa convencer muito eles para ir pra aula. Aqui é soco na cara, entendeu? Tapa na cara e fala, cara, vem, a aula tá disponível, a aula é hoje 8 horas da noite, tamo ao vivo agora. Esse tipo de anúncio bem direto, tá? Então, banner, vídeos de 1 minuto dá para testar, vídeos de 6 segundos, vídeos de 15 segundos. Esses são todos os formatos, tá? Aqui é basicamente todos os formatos. Valor que a gente vai gastar por dia aqui, você tem que ter definido isso antes, quanto que você vai gastar por dia no remarketing, mas normalmente é 15% da verba total do lançamento. Aqui eu esqueci de responder essa pergunta, tá? Aqui no aquecimento normalmente é 2%, de 2 a 5%. Da verba total, parece pouco, mas aqui a gente só vai anunciar para os cadastrados, então a gente consegue atingir todo mundo com essa verba aqui. E no lembrete mesma coisa, tá? De 2 a 5% da verba total. Valor por dia, objetivos aqui que a gente vai utilizar. Normalmente a gente vai utilizar uma campanha de conversão
ou então uma campanha de cliques, tá? Depende de cada situação, não vou entrar nesse detalhinho ultra técnico, só de você saber isso daqui você já tá na frente de quem tá usando o reconhecimento de marca. E otimização aqui, todo dia a gente otimiza tudo. Todo dia. Por quê? Porque a campanha vai ficar no ar só por 1 ou 7 dias. Não posso ficar fazendo otimizações muito espaçadas, tá? Métricas para você ficar de olho aqui. E quando eu digo ficar de olho, meu povo, é assim, ó. Basicamente o que eu tô te dizendo é: cria um fucking relatório com essas métricas. Cria um fucking relatório com essas métricas. Cria um fucking relatório com essas métricas. Se não tiverem essas métricas no seu relatório, cagou tudo já, tá errado, tá? Então, métricas para ficar de olho. Pico de pessoas no ao vivo, número de visualizações de cada aula, número de pessoas na página das aulas, tá? Que normalmente a gente faz isso via Google Analytics. Custo para a pessoa cair na página onde estão as aulas. Então esse custo aqui, se eu for jogar a pessoa para o YouTube, eu não consigo instalar Pixel, então vai ser CPC. Agora, se eu vou jogar a pessoa para o meu site, eu consigo instalar Pixel. Aí eu vou fazer conversão, que é CPA. Tá? E retenção das aulas, então quantas pessoas estavam no começo da aula, quantas estavam no final, se a aula era ao vivo, tá? Ou quantas pessoas, quanto que foi a minutagem média de tempo que a pessoa assistiu cada uma das aulas do seu lançamento, das aulas e entre as aulas. Então, se eu tenho mais de uma aula, quantas pessoas assistiram a aula 1, quantas pessoas assistiram a aula 2, quantas pessoas eu perdi ao longo desse processo? Porque você sempre vai ter mais visualizações na aula 1. Você vai ter sempre menos na 2, menos na 3, menos na aula 4, se tiver aula 4. Quanto mais aulas, mais caindo esse número de pessoas vai, tá? Etapa número 6, etapa das vendas, que é a etapa do dinheiro no bolso. Durante quanto tempo roda isso daqui? Durante o carrinho, tá? Normalmente aqui vai ser algo em torno de 2 a 7 dias para lançamentos mais clássicos, tá? Entre 2 a 7 dias. Segmentações que você vai utilizar aqui: pessoas que caíram na sua página de vendas, pessoas que viram as aulas do seu lançamento. Vou botar aqui um embaixo do outro, acho que vai ficar mais fácil de ver. Então, pessoas que caíram na sua página de vendas ou no checkout, pessoas que viram as aulas do lançamento, cadastrados no lançamento, pessoas que chegaram na sua página de captura, públicos de envolvimentos recentes e a sua lista completa de e-mails, tá? Porque são públicos extremamente quentes. Essas são as segmentações. Anúncios. Aqui a gente vai rodar vários tipos de anúncio. Direto e reto, inscrições estão abertas, depoimentos de alunos, por dentro do curso, últimas vagas, desconto se tiver desconto, formas de pagamento diferenciadas que vocês estão liberando, últimas horas, bônus se tiver bônus, e aí os formatos aqui vão ser todos os formatos. Então aqui banner, muito banner, vídeo de 1 minuto, vídeo de 6 segundos, vídeo de 15 segundos. Aqui eu botei 1 minuto, mas eu falei errado, tá, meu povo? É entre 1 e 2 minutos. Mas normalmente 1 minuto é o que vai funcionar melhor. Mais uma vez, não é regra, mas a gente tem aqui tentamos dar uma orientação para vocês. Então os anúncios são todos esses daqui, tá? Valor por dia, tá? Aqui detalhe muito importante: gaste sempre mais no primeiro e no último dia. Aqui é normalmente 15% da verba total do lançamento. Mas eu gosto de chegar nessa etapa com um dinheirinho extra. Caso esteja convertendo muito bem, eu posso aumentar isso aqui para 20%, tá? Então, se está convertendo legal, eu estou colhendo uma demanda reprimida, eu gosto de investir mais nessa etapa aqui. Otimização também, todos os dias. E aqui, métricas para ficar de olho, a gente volta para o caminhão de métricas, tá? Aqui são várias coisas que você tem que olhar. Custo para a pessoa chegar na sua página de vendas, custo para a pessoa chegar no checkout, custo por compra, número de pessoas na página de vendas, número de pessoas no checkout, número de compras. As 4 taxas que você tem que ficar de olho. Taxa de conversão da lista. Então, se eu tenho 1.000 pessoas na lista e 20 compraram, eu tenho uma taxa de conversão de 2% da lista. Então, o número de pessoas na lista versus o quanto comprou é a minha taxa de conversão da lista. Taxa de conversão da página de vendas para o checkout. Se eu tenho 5.000 pessoas na página, acessaram a página de vendas. A página de vendas. E 2.500 pessoas acessaram o checkout,
eu tenho uma conversão aqui de 50%. Então, 50% é a minha taxa de conversão da página de vendas para o checkout. E se eu tenho 2.500 pessoas no checkout e, sei lá, 25 compraram, eu tenho uma taxa de conversão no checkout de 1%. Tá? Então, aqui a métrica do checkout é que, cara, entre 5% e 12% é um absurdo já. Tá? Essa taxa de conversão do checkout, o número de pessoas que chegam no checkout versus as pessoas que compram. E taxa de reembolso é quantas pessoas compraram e devolveram o dinheiro depois. São métricas que a gente sempre fica de olho. Tá? Parte da entrega, que é o ponto número 7 aqui da nossa lista, não depende de você. Parte da entrega não depende de você. O que é a entrega? É a entrega do produto. Isso aqui tem que ser bem feito. Se o produto for mal entregue, o seu próximo lançamento vai ser uma bosta. Muito provavelmente. Então você tem que ficar de olho se a entrega é boa ou se ela não é boa. Se a entrega do produto é horrível, pula fora. Se os alunos estão todos insatisfeitos, não importa o quanto essa pessoa te paga, pula fora. Ou ela melhora o produto, ou você vai pagar o pato. Porque elas vão começar a culpar você pela falta de resultado. E o culpado não é você. O culpado é a pessoa que tem uma entrega horrível. Mas é algo que você, gestor de tráfego, tem que ficar de olho. Você tem que saber se a entrega do produto é boa, se os alunos estão satisfeitos. Participa, pede um acesso do produto, pede um acesso à comunidade de alunos, vê o que a galera tá falando, seja um infiltrado lá dentro. Pedro, como que você define o que é um bom cliente de tráfego? Primeira coisa, esse cliente ele tem que ter dinheiro para investir em tráfego pago e segundo, ele tem que vender um bom produto, ele tem que ter uma boa entrega. Se a pessoa não tem uma boa entrega, não vai para frente, tá? E a entre safra é o quê? É o que vai ser feito entre um lançamento e outro para cultivar a audiência, tá? Então, assim, a gente imagina um campo cheio de, sei lá, de pêssego, de árvore de pêssego. Você vai lá e colhe todos os pêssegos. Aí, se você não faz nada, você colheu tudo. Isso aqui é a colheita. A gente acabou de colher aqui. Vamos até mudar o nome. As vendas é a colheita. Colheita. Então, a gente vendeu, a gente colheu tudo aquilo que a gente plantou. Aí o que acontece? Entre um lançamento e outro você não rega os pêssegos, você não bota adubo, você não faz você não planta mais, você não tem mais sementes. O que vai acontecer? No próximo lançamento vai dar tudo errado. E aí a culpa é do quê? A culpa é do planejamento do próximo lançamento? A culpa é da captação do próximo lançamento? Não. A culpa é sua que não se alinhou com a pessoa com a qual você está trabalhando para fazer uma entre-safra. Parte do dinheiro que você ganhou no lançamento, que o expert ganhou no lançamento, ele deve investir nessa entre-safra. E aí, normalmente, a gente faz isso como? Produzindo e distribuindo conteúdos de forma paga e orgânica, tá? Então, entre um lançamento e outro, a gente faz essa distribuição. O que você tá vendo agora, essa aula, ela é uma entre-safra. Eu tô numa entre-safra de lançamentos. Eu vou fazer um lançamento e você que tá assistindo isso daqui, eu tô criando a minha audiência. Pessoas que querem consumir conteúdo sobre anúncios online. As pessoas que consomem meu conteúdo são as pessoas que têm mais chance de comprar o meu produto no final das contas, tá? Então, como que eu faço tráfego para lançamentos? Putz, eu ia marcar tudo de verdinho aqui um por um e eu esqueci, tá? Como que eu faço tráfego para lançamentos? Eu entendo que existe esse ciclo, eu entendo as coisas mais importantes de cada uma das etapas e último ponto aqui, eu operacionalizo isso tudo. Tá? Pedro, como que eu faço para operacionalizar isso tudo? Pô, aí você tem que entender das ferramentas. Você tem que ser o quê? A partir daqui, você precisa ser um bom apertador de botões. E aí eu venho com a minha crítica aqui, que muita gente fala, você não pode ser só apertador de botões quando você é gestor de tráfego pago. E eu digo que é o contrário. Um gestor de tráfego pago tem que ser um bom apertador de botões, mas ele tem que ser um bom apertador de botões depois que ele fez um bom planejamento. Tudo isso aqui que a gente fez anteriormente é o que é um bom planejamento, é o que você vai ter que fazer em cada etapa. O problema é o cara se achar um bom apertador de botões, criticar quem só aperta botão e ele nem aperta todos os botões. Você tem que ser um excelente apertador de botões, mas você tem que saber quais são todos os botões que você tem que apertar, quais são os botões do planejamento, os botões da captação, os botões do aquecimento, os botões do lembrete, o botão do remarketing das suas aulas, o botão das vendas,
o botão da entrega e o botão da entre-safra. Todos esses botões têm que ser apertados pelo gestor de tráfego pago. Se você sabe apertar todos esses botões, a mágica vai acontecer. Tá, Pedro, e como que eu aprendo a apertar todos esses botões? Simples, você assiste as nossas aulas ao vivo aqui de todas as terças-feiras, porque a gente tem sim as nossas aulas mais estratégicas, que a gente fala de um planejamento bem robusto mesmo. Isso aqui que eu te expliquei, cara, eu sei que assim, não é básico. Eu podia dar uma aulinha aqui em que as pessoas iam ficar super felizes e que ia ser super legal do início ao fim. Mas não, eu prefiro dar aula cansativa mesmo, soco na cabeça, pancadaria de conteúdo. Por quê? Porque eu quero falar com gente que vai ter resultado de verdade e gente que vai engolir o cara que tem preguiça de ficar até o final da aula, porque, ai não, isso eu já sei, ai não, isso aí tá muito teórico isso daí, eu pensei que ele ia criar as campanhas. Esse cara vai ser engolido por você que tá aqui até o final. Então assim, parabéns por você que ficou até o final. Se você curtiu essa aula, cara, não deixe de deixar o like nesse vídeo e vamos fazer o seguinte, eu vou deixar na descrição desse vídeo, não vou deixar agora, no momento que eu tô finalizando essa aula ao vivo, não vou deixar agora o PDF da aula, tá? Por quê? Porque eu vou formatar esse PDF bonitinho, vou formatar ele bonitinho, bonitinho mesmo, e vou botar na descrição desse vídeo. Vai ser na próxima semana, vai aparecer. Não adianta vir nos comentários do vídeo e mandar... Opa, apaguei tudo aqui sem querer. Não adianta vir nos comentários do vídeo e mandar... Cadê o PDF? Cadê o PDF? Se ele não tá na descrição é porque ele não tá pronto. Eu vou fazer ele, vou colocar na descrição e você vai poder baixar o PDF. Vai ter o link na descrição aqui pra você que assistiu comigo aqui até o final, tá? Vou deixar na descrição, vai ser o último link da descrição. Vai estar lá embaixo mais escondidinho. Então, pra você que ficou até o final, vai ter o PDF ali bonitinho pra você baixar daqui a uns dias, porque a gente tem que formatar, demora, essa coisa de designer, demora um tempinho, mas você vai poder baixar essa parada aqui pra você ter esse checklist. Fechou, minha gente? Tamo junto e eu vejo vocês na próxima terça-feira, 3 horas da tarde, na nossa próxima aula ao vivo. Valeu, falou!